Saxofonista com a camisa igual essa aí, né, Adriano? Ei, coisa linda, né, gente? E tocando desse tanto. Glória a Deus. Deus é bom. Oh, louvado seja o nome dele. O pastor César está aqui hoje, coisa boa, pastor César. Os irmãos viram ali na fachada da igreja, do lado de fora, lá na fachada, alguma mudança os irmãos perceberam? Viram? Nem viram, ninguém viu não. O que estava lá, Betinho? Pintou de uma cor nova e botamos um banner bem grandão lá, não é? Os que não viram depois do culto, olha, irmãos, ficou lindo. Eu quero agradecer ao pastor César, porque é ele que veio aqui ao longo desses dias todos para poder pintar o hall ali, a entrada, e fez essa semana lá, ficou lindo, viu, César? Nós botamos um banner bem grandão lá, Liberty, um lugar para pertencer. Eu creio que esse vai ser o nosso foco nesse ano de 2019, vou falar um pouco com os irmãos sobre isso, mas nós vamos valorizar, irmãos, a nossa casa no sentido de ser um lugar de comunhão, um lugar de refúgio, lugar onde as pessoas sejam acolhidas, um lugar onde vidas sejam transformadas, lugar onde pessoas sejam abraçadas, lugar onde o Senhor possa trabalhar nos corações. Essa é a nossa vocação como igreja, esse é o nosso desejo como igreja, e esse é o propósito do nosso coração. Então que Deus possa abençoar pastor César, que tem trabalhado incansavelmente aqui nesta casa e tem feito essa diferença. Meus irmãos, eu quero ministrar ao coração dos irmãos hoje um texto que está lá no livro do profeta Ageu. Ageu, irmãos, é o antepenúltimo livro do Velho Testamento. Está lá entre os profetas menores. Pode procurar lá no finzinho, antes de Zacarias, depois de Sofonias. Vem para adorar. Quantos irmãos procuram aí? Vou afastar um pouquinho esse tapete, porque eu caí aqui domingo passado, quase que eu caí. Acharam Ageu? Tem Ageu aí na sua Bíblia? Tem. Pastor, não tem Ageu na minha Bíblia? Tem, tá aí. Profetas menores lá no finalzinho. Nós vamos para o capítulo 2 de Ageu. Nós vamos ler um versículo desse capítulo. Mas antes, louve o Senhor comigo, para que o Espírito do Senhor mais uma vez possa estar ministrando aos nossos corações essa palavra. Que a palavra de Deus faça diferença nessa noite nos nossos corações. Ou há um ambiente espiritual aqui, irmãos. Os irmãos sentem a presença do Espírito? Amém? Eu sinto. Cante. Vim para adorar-te. Vim para dizer te amo. Tu és tudo para mim. Aleluia. Eu exalto seu nome, eu exalto seu nome, eu exalto seu nome, Jesus. Quero ouvir os irmãos vir para adorar-te. Cante. Adorar. Vim para dizer. Te amo. Tu és tudo para mim. Eu exalto seu nome, eu exalto seu nome, eu exalto seu nome, Jesus. Oh, aleluia. É bom estarmos aqui, não é? Há
uma doce presença do Senhor nessa noite. Livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículo de número 19. Eu vou ler uma tradução, a tradução que está projetada aqui, mas depois eu quero ler uma outra tradução, que eu gosto muito dela, e eu vou ministrar no coração dos irmãos, segundo aquilo que o Espírito Santo nos conceder, na tradução King James. Mas a tradução que eu tenho aqui, que nós temos aqui, diz assim: já não há semente no celeiro, além disso a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. E tem uma outra tradução, que eu queria que você fechasse a sua Bíblia e me ouvisse, que é a tradução King James, versão King James, que diz assim: ainda há alguma semente no celeiro? É uma pergunta do Senhor. Ainda há alguma semente no celeiro? De fato, até hoje, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto. Mas aí diz o Senhor: mas de hoje em diante, eu mesmo vos abençoarei sobremaneira. Mas de hoje em diante, eu mesmo, diz o Senhor, vos abençoarei sobremaneira. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela ministração da Tua palavra. Obrigado porque o Teu Espírito sonda os corações e Ele nos alcança aqui. Ministra nos nossos corações agora, Deus, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero falar sobre essa versão, essa tradução, que tem o mesmo sentido, mas na tradução da Bíblia de King James, do texto original para o inglês e do inglês para o português, que foi o que eu li, ele traz uma expressão que, ao meu ver, e eu gosto mais dessa, que nos leva a pensar nessa noite e a refletir sobre tudo aquilo que Deus quer e vai fazer na minha vida e na sua vida. Deus falando através deste homem chamado Ageu, o profeta Ageu. Ageu foi a primeira voz profética, a primeira voz profética levantada por Deus depois do cativeiro babilônico, por volta de 520 a.C., no reinado de Dario I, rei Medo-Persa, do Império Medo-Persa. Deus levanta esse homem chamado Ageu, para que ele fosse profeta e para que ele profetizasse a nação de Israel. E Deus levanta Ageu num dos momentos mais importantes da vida deste povo. Eles estavam saindo do cativeiro babilônico e entrando agora sobre a liderança e sobre o reinado do Império Medo-Persa. Já estava completando o tempo deles no cativeiro. Nós já falamos sobre isso aqui muitas vezes, os irmãos conhecem. E Deus agora levanta esse homem, Ageu, provavelmente um homem que acredita-se que tenha nascido no próprio cativeiro babilônico, um homem contemporâneo de Neemias, contemporâneo de Esdras, contemporâneo do próprio profeta Zacarias. Diz a história que também contemporâneo de um grande pensador chinês chamado Confúcio. Ageu foi levantado por Deus, levantado para o Senhor, para pregar e para entregar uma profecia em Israel. E a mensagem de Ageu, que é tão curtinha, irmãos, apenas 2 capítulos do profeta Ageu, pouquíssimas vezes mencionado na Bíblia. Nós encontramos, se não me engano, uma ou máximo 2 vezes o nome de Ageu, fazendo menção, relacionando este homem no Velho Testamento com a mensagem de Deus, a mensagem central, a mensagem basilar do profeta Ageu está firmado ou fundamentado em 4 grandes pilares. Apenas nesses 2 capítulos eu recomendo que você leia Ageu,
É lindo o texto de Ageu, fala de um novo templo para Israel. E como nós cremos que a Bíblia ela é atemporal, ou seja, a mensagem da Bíblia é atemporal, ela não se prende no tempo. É isso que está a beleza da palavra de Deus. Ele não é um livro velho, ele não é um livro desatualizado, ao contrário. A Bíblia é uma mensagem, ela traz uma mensagem, e ela contém uma mensagem absolutamente atual e contemporânea. Quando Deus levanta o profeta Ageu, e ele vai profetizar sobre a nação de Israel, a primeira parte, um dos principais pontos, o primeiro dos principais pontos da sua profecia, ele vai tratar sobre o chamado para arrependimento e obediência a Deus, Karina. Ele fala muito sobre isso no capítulo 1. Ele chama o povo para que eles fossem e voltassem novamente para o Senhor, num processo de arrependimento e de obediência, dizendo que as bênçãos de Deus estariam vinculadas a esses dois gestos: arrepender e obedecer. A segunda parte, o segundo ponto da mensagem de Ageu, ele chama o povo a uma convocação para a reconstrução do templo. Isso é importante, porque a reconstrução do templo representava o lugar do culto, o lugar da adoração. O templo, no Velho Testamento, o templo para os judeus, o templo para os judeus representava uma parte importante da vida deles. Eles passavam boa parte da vida deles no templo, adorando e cultuando. Era o lugar sagrado. O templo é onde o Senhor manifestava a sua presença e a sua glória. E Ageu chama, e Ageu conclama o povo a reconstruir o templo. O terceiro ponto da mensagem de Ageu é a promessa de que Deus enviaria a sua glória de uma forma mais ampla, completa e poderosa. Deus promete através de Ageu, e ele diz: a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Deus estava prometendo que a glória, a Shekinah do Senhor, a presença dele encheria o lugar quando eles fossem cultuar e eles fossem adorar a Deus. Deus estava reestabelecendo com eles um canal de comunicação que havia sido perdido. Ageu é o portador desta mensagem. Ageu vem dizer: Deus está prometendo que Ele vai enviar a glória dele nas nossas reuniões, nos nossos cultos, como nós nunca vimos antes. E o quarto ponto da mensagem de Ageu, ele fala que a presença de Deus na vida daquele povo, Dani, iniciaria um novo ciclo de bênçãos como nunca antes eles haviam experimentado. E o versículo que nós lemos faz parte deste último contexto da mensagem do profeta Ageu. Deus estava prometendo que enviaria sobre eles bênçãos e mais bênçãos, um ciclo de bênção e prosperidade que eles nunca tinham experimentado até então. Alguns anos atrás, eu usei esse mesmo texto para trazer uma palavra aos irmãos aqui. Já faz muitos anos. E hoje à tarde, quando eu estava lá em casa orando, Deus tocou meu coração. E eu revisitei esse texto de Ageu. Eu revisitei esses versículos que nós acabamos de ler. E o versículo 19 do capítulo 2 de Ageu, mais uma vez, o Senhor ministrou no meu coração. Eu quero poder nessa noite falar com os irmãos. Essa fase, esse tempo, este momento que Deus estava marcando no calendário e na vida daquele povo. Daqui a pouquinho nós estaremos encerrando um ciclo e começando um novo ciclo. Não é assim, irmãos? 2018, ó, está no nosso retrovisor já. Nós estamos começando 2019 daqui a pouquinho. E eu creio que eu atinjo a maioria dos irmãos, das pessoas que estão aqui nessa noite, se eu disser que 2018 foi um ano muito difícil para nós. Em alguns aspectos, não em todos, mas em muitos aspectos. Não seria novidade se eu dissesse que 2018 provavelmente, para a grande maioria das pessoas que estão aqui, talvez tenha sido um ano de dureza
na vida financeira, de dificuldades financeiras, na vida material, na vida secular. As coisas talvez não caminhou, não correu tudo bem, porque 2018 foi um ano travado, trancado. Nós sofremos as consequências de uma economia mal estruturada, nós sofremos a consequência de decisões que aqueles que nos governam tomaram e refletiram em nós aqui. Então nós passamos um 2018, certamente a grande maioria, com raras exceções, e algumas das que estão aqui eu conheço, e eu sei que teve um ano abençoadíssimo, na vida financeira inclusive, mas a grande maioria certamente enfrentou algum desafio nesse ano de 2018. Talvez eu acertaria se eu dissesse aqui, numa reunião como essa, num grupo de pessoas como este, que 2018 tenha sido um ano de dificuldade na área da saúde para alguns dos irmãos que estão aqui. Porque numa quantidade de pessoas como essa, é impossível que pessoas não tenham atravessado momentos de dificuldade na área da saúde nesse ano que está se findando. Eu acho que eu não erraria, irmão, se eu dissesse aqui nesta noite que 2018 foi um ano onde os casais, e alguns casais aqui da igreja, tiveram dificuldade na jornada, tiveram dificuldades na vida a dois, de seguir a dois. Alguns pensaram em desistir, alguns pensaram em abandonar, ficar no meio do caminho. Ao longo dos meses deste ano, nós conversamos com muitos casais. Eu com a Andréia falamos com muitos casais e dissemos: não desista, vai passar, segura mais um pouquinho, não desista. Não desista do seu casamento, não desista do seu esposo, não desista da sua esposa. Mas certamente, para alguns casais foi um ano difícil nessa área. Quando Deus entrega essa mensagem para esse povo, usando o profeta Ageu, Deus estava falando que iniciaria um novo ciclo na vida deles. Deus estava dizendo, e mais do que dizendo, Deus estava prometendo, Barone, que eles experimentariam um tempo de bênção, prosperidade, presença, glória, comunhão com Deus, como nunca antes eles haviam experimentado. Então era o encerramento de um ciclo e o início de um novo ciclo. Eles estavam saindo do cativeiro babilônico e experimentando um novo tempo agora, debaixo da batuta de Dario I, o rei Medo-Persa, que tinha uma visão e uma filosofia completamente diferente do Império Babilônico. Eles reinavam, mas eles liberavam o povo para voltar para a terra, reconstruir as cidades destruídas, reconstruir o templo. Então era um novo tempo. E o Salmo 126, o salmista no Salmo 126, ele nos traz uma ideia de como eles estavam vivendo neste tempo. E o salmista diz que eles estavam como os que sonham. Parece que não era verdade, que eles estavam desfrutando agora dessa liberdade, para voltar para a terra, para voltar para a cidade, para reconstruir a nação, para reconstruir o templo, com liberdade para adorar a Deus, o seu Deus, com liberdade para cultuar o Senhor, para as reuniões de cultos. Parece algo muito distante de nós, porque nós temos toda a liberdade. Mas eles viviam um tempo onde eles não tinham nenhuma liberdade, e agora eles experimentariam um novo tempo. A mensagem profética era outra. Deus levanta Ageu e diz: ei, se vocês se arrependerem, e se vocês me obedecerem, há um novo vento soprando na vida de vocês, um vento de bênção, um vento de prosperidade, um vento que vai trazer muitas coisas boas para a vida de vocês. E aí o profeta, usado por Deus, faz uma pergunta no texto que nós lemos: ainda há alguma semente no celeiro? É a pergunta de Deus. Ainda há alguma semente no celeiro?
Nós sabemos que o celeiro é um depósito, é uma despensa, é o lugar onde as pessoas guardavam os mantimentos para serem usados principalmente no período do inverno, no período em que não se colhiam. Celeiro era onde era armazenado os alimentos de uma família, de uma cidade, de uma vila, de uma aldeiazinha. E Deus pergunta para o profeta: ainda há alguma semente no celeiro? E aí o Senhor diz: de fato, até hoje. E aí Deus fala sobre 4 árvores. Eu fiquei pensando, por que Deus falou sobre essas? Hein, Betinho? A Bíblia, queridos, não é um livro de botânica, claro, mas ela nos traz informações sobre tantas plantas e tantas árvores, cedro e tantas outras. E Deus fala através do profeta sobre 4 árvores que ele queria ver florescer. Ele pergunta: vocês ainda têm semente no celeiro? Porque eu não estou vendo florescer de fato. Até hoje, diz Deus, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto. Então Deus fala, Pedro, sobre essas 4 árvores: figueira, romeira, videira e oliveira. Essas árvores não têm dado frutos, Deus está dizendo, mas elas precisam florescer, e elas precisam dar frutos na vida de vocês. Aí o Senhor faz uma promessa: mas de hoje em diante, eu mesmo vos abençoarei sobremaneira. Ou seja, essas árvores que não têm dado frutos, ela vai voltar a dar fruto na vida de vocês. Sobre isso que eu quero falar, sobre essas 4 árvores. Por que Deus menciona especificamente essas 4 árvores? E eu fui buscar e eu achei na Bíblia que cada uma dessas árvores tem um significado muito profundo, muito especial para nós. Bênção para a minha vida, bênção para a sua vida, que tem a ver com essas 4 árvores que o Senhor menciona. A primeira árvore que Deus diz é a videira. De fato, até hoje a videira não tem dado fruto. Videira é a árvore da vide. Videira é a planta que produz a uva. Videira na Bíblia fala de comunhão, de relacionamento com Deus. Então nós vamos transportar para o mundo espiritual, no sentido que o texto está nos dando, para que a gente possa entender que tipo de bênção Deus está prometendo nesta noite para mim e para você, através do Espírito Santo. Amém? Os irmãos estão comigo aqui. A primeira árvore, o Senhor diz: a videira não tem dado fruto, mas ela vai dar fruto. De hoje em diante eu prometo que vocês vão dar fruto da vide. Vocês vão ver a videira florescer e vão ver a videira frutificar. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João no capítulo 15, e do versículo 1 ao versículo 8, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Alguém já leu esse texto? É lindo. Já lá no capítulo 15, depois que Jesus celebra a ceia com eles, no final da vida, nos últimos discursos de Jesus com os discípulos, ele já tinha falado, ele já tinha prometido no capítulo 14, que ele iria para o Pai, ele iria preparar lugar, para que onde ele estiver, nós estejamos com ele também. E Jesus faz aquelas promessas lindas, dizendo: eu vos dou a minha paz, e a minha paz eu dou não como o mundo dá. E Jesus disse no momento: não se turbe, não perturbe o coração de vocês. Credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai tem muita morada. Aí chega no capítulo 15, Jesus senta com os discípulos, e Jesus diz para eles: ei, eu sou a videira, eu sou uma videira, e o meu Pai é o lavrador. Ele diz, capítulo 15, e no versículo 1, e no versículo 4 do capítulo 15, Jesus diz ainda sobre a videira, Murilo: se vocês estiverdes em mim, conectados, ligados nessa videira, porque eu sou a videira, o meu Pai é o agricultor, é o que zela pela videira, e vocês são os ramos
que estão ligados a esta videira. Ei, se vocês permanecerdes em mim, se vocês estiverdes em mim, eu estarei em vós. André leu hoje o texto de João: permanecei no meu amor, e eu permanecerei em vós. Então Jesus está dizendo: eu sou a videira, vocês são os ramos. E se vocês estiverem conectados, ligados em mim, Jesus está dizendo: vocês vão dar muitos frutos. Então, quando Deus diz através do profeta: você tem semente de videira aí, Deus está querendo dizer: nós vamos estreitar o nosso relacionamento. Porque Jesus diz: eu quero me relacionar com vocês. Ele sendo a videira, Pai, Filho e o Espírito Santo na relação, nós estaremos conectados nele. Nós receberemos os nutrientes dele, como ramo dessa figueira, como galhos dessa videira. Nós seremos alimentados por ele. Nós comeremos tudo aquilo que ele absorver. Nós comeremos dele, nós comeremos da fonte, nós beberemos da fonte. Para esse ano de 2019 que se aproxima, a minha oração e o meu desejo é que a bênção da videira esteja sobre a sua vida, que você se relacione mais e mais com o Senhor, que você se alimente dele, que você beba dele, que você desfrute dele, que você sente com ele, que você ande com ele, que você deite com ele, que você viva com ele. Não é por acaso que Deus disse para o profeta: ainda tem semente de videira aí, porque a videira produz o vinho. O fruto da videira é o vinho, e vinho na Bíblia é símbolo de alegria. Jesus estava na boda de Caná, acabou o vinho, acabou a alegria, entrou a tristeza. Maria chega e diz: Senhor, Jesus acabou o vinho. E quando ele transforma a água em vinho, diz a Bíblia que volta a alegria para aquela festa. Caná representa a festa da periferia. Caná representa a festa da pessoa simples. Caná era uma cidadezinha pertinho de Nazaré. Jesus, ao transformar a água em vinho, ele está dizendo: eu sou a alegria da sua vida. Então, nessa noite, queridos, o que o Senhor está nos prometendo é um ano de alegria nele. Ah, mas eu não vou ter problema. Vai, com certeza. Mas você não vai ter luta. Vai, com certeza. Mas nada disso vai roubar, vai tirar, vai sequestrar a sua alegria nele. Porque a nossa alegria não é circunstancial. Ela não deve ser circunstancial. A Bíblia diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Paulo escreve aos Filipenses: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos no Senhor. A promessa de alegria para a sua vida. Talvez você só tenha chorado. Talvez 2018 pode ser conhecido como o ano das lágrimas para você. Mas nessa noite o Senhor está dizendo: há uma semente de alegria no seu celeiro. Você vai estar conectado em mim. Nós estaremos juntos. Você vai receber da seiva que o Senhor vai te nutrir. Talvez seja por isso que Deus fala com o profeta sobre a videira. Mas ele segue dizendo que não é apenas a videira, também a figueira ainda não tem dado os teus frutos. Figueira é uma árvore que aparece muitas vezes na Bíblia. Hein, João? Já leu? Figueira aparece muitas vezes na Bíblia. Mas o texto mais emblemático, o texto para mim, que toca mais, ou que fala mais sobre a importância dessa árvore, da figueira, está em Mateus 24 e 32. Quando Jesus fala da parábola da figueira, e Jesus diz: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Então o que simboliza a figueira?
numa linguagem teológica, numa linguagem bíblica e transportando para o mundo espiritual. A figueira simboliza um tempo de mudança, um futuro abençoado. Jesus diz: quando você olhar para a figueira e ver que ela está arrebentando os seus brotinhos, que os seus ramos começam a aparecer na árvore, vocês sabem que está mudando a estação, o verão está chegando. Então Jesus está querendo dizer que esta árvore, a figueira, quando nós olharmos para ela, naquele tempo, ela funcionava como um relógio do tempo de Deus para a vida daquelas pessoas. Eles olhavam e percebiam que estava prestes a acontecer uma mudança de estação. E o que isso tem a ver com nós hoje? Tudo a ver. Tudo a ver. O que o Senhor está falando e que o profeta está profetizando aqui, que é chegada um tempo de mudança de estação na minha e na sua vida. Deus é aquele que controla as estações. Diz a Bíblia, as estações e os tempos. No sermão escatológico de Mateus 24, é que Jesus usa a parábola da figueira. Por que escatológico? Porque ele estava falando sobre as coisas que deveriam acontecer. Ele estava falando sobre a vinda de Jesus, ou a vinda do Filho do Homem, dele mesmo, que chegaria um tempo, um momento, em que ele voltaria dos céus, para levar, para tomar para si, o seu povo, como ele diz, fiel, de boas obras, um povo que o busca, um povo que o serve. E os discípulos perguntam para o Senhor: quando vai acontecer isso? Quando será? Jesus diz: senta aí um pouquinho, eu vou falar isso com vocês. E aí ele vai, em Mateus 25 e 32, e diz: aprendei com a figueira. Aprendei, olha para ela, quando começa a soltar os seus tenros brotos, quando ela começa a despontar os seus brotos, vocês não sabem que está perto o verão? Que vai ter uma mudança de estação? Numa linguagem teológica e escatológica, isso aponta para a volta de Jesus. Mas para nós aqui hoje, significa uma mudança de estação. Para muitos aqui, uma das estações mais difíceis da vida na Bíblia é a estação do inverno. Inverno na Bíblia significa tempo de luta, problema, frieza, dificuldade. E quando o inverno passa, a próxima estação é a primavera. É quando as folhas e as flores começam ou voltam a aparecer. Mudança de estação na Bíblia significa um novo tempo, um novo momento com Deus. E o que o profeta está dizendo, através do versículo que nós lemos, e Deus usando o profeta para dizer, é que Deus é o Deus que muda as estações da vida tabuada. Ele muda as estações da nossa vida. Não importa se até hoje foi inverno, o que Deus diz é: a primavera está chegando para você. Há uma mudança de estação no ar. Há uma mudança de estação sendo prometida por Deus, e não é apenas a mudança de um ano para outro ano. Não, queridos, não. Daqui a pouco nós vamos começar. Tem algumas pessoas que fazem isso, não é? Ei, Carol, relaciona tudo aquilo que quer para o ano que está chegando, e põe as metas, e põe os objetivos, e marca tantas coisas, Vanderlei. Não sei se você faz isso. Eu já fiz, hoje eu não faço mais não, confesso. Eu não estou dizendo que isso é ruim, isso é bom. E às vezes o ano passa tão rápido, hein, Pedro? É tão acelerado, que a gente não consegue fazer nem a metade daquilo que nós achávamos que a gente ia fazer. Então não se trata dessa mudança. É uma mudança real, espiritual, mas que vai refletir na sua vida aqui. Sim, irmãos. Porque quando Deus muda o cenário da nossa vida espiritual, Ele faz isso para refletir na nossa vida aqui. Porque nós somos seres criados por Deus, com corpo, alma e espírito. Essa tricotomia, corpo, alma e espírito. O Senhor está interessado em atuar, em trabalhar por completo em todas as áreas da nossa vida. Nós não somos só espirituais, nós vivemos aqui.
o nosso coração, a nossa mente, nós buscamos ocupar, ou nós buscamos colocar ela no Senhor, e buscamos aprender do Espírito Santo, que as coisas espirituais são eternas, e as coisas físicas e materiais são passageiras. Estive no velório hoje, eu disse para os irmãos, fica tudo aqui, nada é levado, nada é levado, fica tudo aqui, passa tudo. Eu duvido aqui que alguém tenha visto um carro funerário com um caminhão de mudança atrás, indo para o cemitério. Hein, Ana? Não tem, tem. Ninguém leva nada. Então a gente não pode depositar a nossa vida, a nossa confiança, o que a gente é, o que a gente almeja ser, tudo aquilo que nós queremos nessas coisas materiais, passageiras, fugazes. Não, a espiritual é eterna. E é isso que nós queremos. Mas nós vivemos aqui. Então Deus, quando trabalha na nossa vida, Ele trabalha em todas as áreas da nossa vida. A mudança na vida espiritual reflete na nossa vida material e na nossa vida física também. Porque quando nós sentimos dor no nosso corpo físico, nós queremos alívio para o nosso corpo físico. Não é, irmãos? Quando nós estamos com fome fisicamente falando, nós queremos matar a nossa fome física. E Deus trabalha em todas as áreas da nossa vida. Essa mudança de estação no mundo espiritual vai refletir na sua vida material. Creia nisso. Vai refletir na sua vida aqui, nos seus negócios, nos seus projetos, no seu casamento, no seu relacionamento com seus filhos. O que Deus está prometendo através do profeta, através deste versículo para a nação de Israel, e nós transportamos para nós hoje, porque a Bíblia ela é atual, como eu disse, é que essa mudança de estação vai refletir na nossa vida em todas as áreas. E esse é o momento propício. A gente vira uma chave, parece que quando a gente começa um novo ano é uma folha em branco, e a gente diz, tudo aquilo que eu não fiz eu quero fazer, eu vou fazer nesse ano. Ei, deixa eu te dizer algo que eu peguei para mim. A nossa vida não muda com base nas nossas decisões de começar a fazer alguma coisa. A nossa vida muda quando a gente termina aquilo que a gente se propôs a fazer. Não adianta só querer começar, não adianta a gente ter intenção de fazer. É importante a gente ir até o fim, terminar, porque senão a gente não vê mudança. Está cheio de gente que começa cheio de intenção o ano, tem tanta coisa para fazer esse ano. Esse ano eu retomo o inglês, eu retomo a academia, é para mim. Esse ano eu retomo tantas coisas, mas se não for até o fim, não há mudança nenhuma, não há mudança nenhuma. Então a mudança não está em começar, a mudança está em terminar aquilo que a gente se propõe a fazer. E eu creio que o Espírito do Senhor, que ministra nos nossos corações, está criando um novo tempo, na minha vida e na sua vida. Tempo onde a gente começa e termina. Tempo onde a gente bota o pé e vai até o final. Porque a Bíblia é quem diz, é melhor o fim das coisas do que o começo delas. É melhor o fim do que o começo. Saíram quase 2 milhões de hebreus do Egito, 600 mil homens, diz a Bíblia, fora mulheres e crianças. Acredita-se que era quase 2 milhões, Jorge. Saíram em direção à terra de Canaã, começaram bem, botaram o pé na estrada, acreditaram na liderança de Moisés, foram adiante. Nenhum chegou lá, com exceção de Josué e Caleb. Ficaram no caminho. Então a nossa vida não muda quando a gente começa, a nossa vida muda quando a gente termina aquilo que nós começamos a fazer.
seja em que área for, que você esteja começando a fazer alguma coisa, não pare no meio do caminho, não desista. Se você decidiu se relacionar mais com Deus, vá até o final, se relacione mais e mais, e cada dia mais. Se você decidiu tirar um tempo de oração, não desista, não pare, vá até o final com esse devocional, que esse tempo que você propôs tirar do Senhor. Se você decidiu lutar pelo seu casamento, não desista, vá até o final, porque a vitória está no final, não é no começo. É quando a gente decide. Se você decidiu fazer alguma coisa com você, vá até o final. Ei, um novo tempo do Senhor está despontando na sua vida, creia. Essa mensagem é profética, porque ela vem de uma profecia através do Espírito, e ela é ministrada através de uma linguagem profética nesta noite. Há um novo tempo chegando para a sua vida, eu declaro em nome de Jesus. Um novo tempo, uma nova estação, uma mudança de tempo. O tempo passa. O profeta continua dizendo: até hoje a videira, a figueira, e ele fala da romeira. A romeira é a que dá o fruto chamado romã. Dizem que ela é uma das frutas, esse é um dos frutos mais importantes para os judeus, porque alguém disse que tem 613 sementinhas dentro da romã, que representa as 603 leis mosaicas para os judeus. Por isso que em todas as festas dos judeus tem uma romã na mesa, ou várias romãs na mesa. É uma das árvores mais importantes para o pessoal daquela região do mundo. Deus está falando através do profeta que a videira, a figueira e a romeira não têm dado fruto. E eu fui buscar, irmãos, o significado de romeira na Bíblia, e fiquei pensando, o que pode ser a romeira? E aí eu encontrei em Êxodo 28, 33 e 34, quando Deus, dando as determinações para Moisés, sobre o tabernáculo, como seria o tabernáculo, e lá em Êxodo 28, 33 a 34, Deus está definindo para Moisés, como seria a roupa da Yane de Arão, que é o primeiro sumo sacerdote. Deus disse para Moisés: Moisés, você vai fazer a roupa de Arão assim. E na descrição que Deus deu, que Deus disse para Moisés, Deus disse: a orla, Pedro, do vestido, da veste de Arão, na orla do vestido de Arão, vai ser bordado romeiras no vestido de Arão. O sumo sacerdote é o sacerdote Arão, que representa a primeira linhagem dos sacerdotes, o homem que tinha a incumbência de chegar à presença de Deus no lugar santo dos santos, e falar com Deus, e orar e interceder pelo pecado do povo. A Bíblia diz que ele usava um peitoril no seu peito, e a sua roupa tinha na orla, na parte dos vestidos bordado, romeiras de algumas cores, roxa, vermelha, está lá em Êxodo 28. Romeira significa beleza. Beleza na Bíblia significa santidade, porque na veste do sacerdote Arão, que representa a pureza, a santidade, deveria estar bordado romeira. Então Deus disse para o profeta: eu preciso que a romeira volte a dar fruto. Santidade, vida consagrada para Ele, vida separada para Ele. Nós sabemos que o sumo sacerdote, quando ele entrava no lugar chamado Santos dos Santos, no espaço onde a presença de Deus estava representada através da arca, havia um lugar no tabernáculo que era dividido em pátio exterior, lugar santo, que já era na área interna, e dentro do lugar santo tinha um espaço pequenininho chamado de Santo dos Santos. E lá nesse lugar chamado Santos dos Santos tinha uma arca feita de madeira de acácia,
revestida de ouro por dentro e por fora. E na tampa do propiciatório dessa arca havia 2 querubins alados, também feito de ouro, onde as asas deles se encontravam, um encontrava com a asa do outro. E dentro daquela arca tinha a vara de Arão, uma porção do maná, elementos que eles não poderiam esquecer daquilo que Deus tinha feito com eles. E quando o sumo sacerdote entrava nesse lugar, chamado Santo dos Santos, a presença de Deus fluía daquela arca. E Deus falava, e eles oravam e intercediam pelo povo ali. Só que diz a Bíblia, se o sacerdote ao entrar nos Santos dos Santos, não tivesse com a vida santificada, ele não estivesse com a vida dele íntegra diante de Deus, todos eles entravam com uma corda amarrada na cintura, e a corda se estendia até o lado de fora, porque se esse homem não estivesse com a vida santificada, diz a Bíblia, Silas, que ele era fulminado pela presença de Deus naquele lugar. Ele morria, tamanha era a glória e a presença de Deus. E as pessoas não podiam entrar para tirar, então arrastava este homem puxando pela corda, morto, porque ele não resistiu à presença de Deus ali. Então a romeira significa a santidade, para que a gente possa chegar na presença de Deus. O escritor aos Hebreus vai dizer lá na frente, que todo aquele que se aproxima de Deus, é preciso que creia que Ele exista. Não existe um lugar santos dos santos hoje, não existe essa presença simbólica na arca, porque Deus está dentro do meu coração, e dentro do seu coração. O nosso coração é o altar, é o santos dos santos, é o lugar secreto, é onde a presença do Todo-Poderoso está. Então essa palavra e essa semente fala de uma vida de santidade. Não é qualquer coisa que eu posso fazer, não são qualquer coisas que nós podemos fazer, porque dentro de nós habita aquele que é santo, santo e santo. Então a promessa de Deus é: a romeira vai voltar a dar fruto, ou seja, vocês vão voltar a ter uma vida de santidade. Se vocês me buscardes, o Senhor, buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração, fala de um tempo precioso com o Senhor. Fica de pé, nós vamos terminar esse culto nesta noite. Eu já vou terminar. Deus usa Ageu para poder ministrar uma bênção na vida daquele povo, uma bênção do futuro, uma bênção que traspassaria ou excederia aquele tempo que eles estavam vivendo. E o Espírito Santo ministra nos nossos corações hoje. Há um tempo de Deus chegando para a sua vida. Há um tempo de Deus chegando para a sua vida. Um tempo de comunhão, onde a presença do Senhor vai fluir, porque Ele é a videira e nós somos os ramos. Um tempo de ser alimentado pelo Senhor. Tempo da figueira, uma mudança de estação, um novo tempo para a sua vida, mas também um tempo de santidade e intimidade com Ele. Tempo de buscar mais o Senhor, tempo de se entregar mais para o Senhor. E a última árvore que Deus fala, e estava reclamando para o profeta, dizendo: ainda tem semente dessa árvore? A Bíblia diz que é a oliveira. Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não tem dado frutos. Oliveira é uma das árvores mais mencionadas na Bíblia. A oliveira representa a presença do Espírito Santo, porque ela dá o azeite. Azeite é símbolo do Espírito Santo na Bíblia. Mateus 25, Jesus está dizendo a parábola das 10 virgens. Ele disse que havia 10 virgens, 5 chamadas loucas ou nécias, e 5 chamadas virgens prudentes. O que diferenciava as duas, ou os dois tipos de noivas, eram noivas esperando o noivo, era que as virgens prudentes, ela tinha nas mãos um vaso
cheio de azeite. As lâmpadas acesas. O azeite servia para manter a lamparina acesa. Lamparina acesa. E um vasinho cheio de azeite na outra mão. Porque se o azeite acabasse, ela colocaria mais azeite e a lâmpada continuaria acesa. E as virgens chamadas nécias ou loucas, diz a Bíblia, que ela tinha na mão uma lamparina acesa com azeite, mas sem azeite excedente. Se o azeite acabasse, a lâmpada se apagaria e ela não tinha mais como colocar azeite. E diz a parábola que o noivo ia vir, e o noivo viria para as virgens que estivessem com as lamparinas acesas. Eles viriam, e aquelas que estivessem com as lamparinas acesas encontrariam o noivo. E a Bíblia diz que o noivo demorou a chegar. Eles esperavam, elas esperavam e nada do noivo. De repente, apagaram-se as lâmpadas das virgens. As virgens, chamadas prudentes, alimentou de novo a lamparina com azeite, porque elas tinham azeite. E as virgens chamadas nécias não tinha mais azeite. E a hora que a lamparina apagou, diz a Bíblia, o noivo apontou. E alguém disse: aí veio o noivo, saí-lhe ao encontro. E as virgens nécias pediram para as virgens prudentes: me dê um pouco do seu azeite, me dê um pouco do seu azeite. E elas disseram: nós não podemos, porque se nós dermos a você, vai faltar a nós, e nós não vamos encontrar o noivo. Essa parábola quer dizer que o azeite, que representa a presença do Espírito Santo na minha vida e na sua vida, jamais pode faltar sobre a nossa vida, porque a qualquer momento esse noivo virá. Noivo representa Jesus, a noiva representa a igreja, eu e você na Bíblia. E a Bíblia diz que o noivo virá para a noiva, o noivo virá para encontrar com a noiva, e vai acontecer uma celebração de casamento, onde o noivo e a noiva se encontrarão. Nós, espiritualmente falando, representamos a noiva de Cristo como igreja, e Jesus é o noivo que vem buscar a sua igreja e a sua noiva. E o que vai garantir que nós estejamos com Ele é se a nossa lamparina estiver acesa. Se estiver azeite na lamparina, ela vai estar acesa. O que significa isso? Significa que a presença de Deus, representada pelo azeite, que é o Espírito Santo de Deus, tem que estar dentro da nossa vida. Há um texto que diz que nunca falte óleo sobre a sua cabeça, que nunca falte óleo do azeite sobre a nossa cabeça, porque o azeite representa essa presença do Espírito Santo em nossas vidas. Que nada substitua a presença do Espírito Santo na sua vida. Ei, é promessa do Senhor: eu estarei com vocês para sempre. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu não deixarei vocês sozinhos, eu não deixarei. Eu enviarei o Consolador, Espírito Santo, para que esteja com vocês para sempre. Então tudo que o Espírito Santo quer, eu vou usar uma expressão que talvez não seja correta, mas para que a gente possa entender, a vocação do Espírito Santo é estar conosco. Ele foi enviado para estar conosco. O atributo principal do Espírito Santo é Consolador, Paracleto, aquele que consola, nosso advogado, aquele que intercede, que nos ajuda. Nesse texto, o Senhor está prometendo para nós uma presença perene, constante, abundante, plena nas nossas vidas. O Senhor diz: há ainda semente, a semente de oliveira na sua vida. Há um restinho, um vestígio da presença do Espírito Santo na sua vida. Se há, nessa noite, o azeite pode ser multiplicado, a presença do Senhor pode ser abundante na sua vida. Se há o desejo do seu coração para que o Espírito Santo inunde
e abunde a sua vida. Sim, eu já disse isso aqui algumas vezes. Ele ocupa os espaços que nós entregamos para Ele. Ei, Ele não vai tomar a sua vida se você não entregar. Ele não vai entrar arrombando a porta da sua casa e dizer para você: eu entro aqui de qualquer jeito, querendo ou não querendo. Não, o Espírito Santo é um gentleman, Ele é cavalheiro. A Bíblia diz que Ele bate na porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Então a presença do Espírito Santo é nós que liberamos para Ele. Sou eu e você quem diz: Espírito Santo, ocupa todos os espaços da minha vida. Agora, se você quiser que Ele entre só num cômodo, Ele vai estar só nesse cômodo. Se você quiser que Ele entre em todos os cômodos da sua vida, Ele vai entrar em todos os cômodos da sua vida. Mas a promessa dele é, diz o Senhor, de agora em diante. É isso que diz o texto. De hoje em diante, eu mesmo vos abençoarei sobremaneira. De hoje em diante, de agora em diante, a partir de agora, todas essas bênçãos do Senhor são liberadas no mundo espiritual para a minha vida e para a sua vida. Todas essas bênçãos. A bênção da semente, a bênção da presença, a bênção da alegria, a bênção da comunhão, a bênção do Espírito Santo, a bênção da graça do Senhor, sem medida. A Bíblia diz sobremaneira, é sem medida, é pleno, como dizem os americanos, é full, sem medida. Esse é o meu desejo para a sua vida, essa é a minha oração, que seja assim seu 2019. Eu não sei se nós vamos nos encontrar amanhã, todos que estão aqui. Eu desejo isso para você. A promessa do Senhor é um novo tempo. Há uma mudança de estação chegando, que pode ser representada por esse 2018 e 2019. Pode, representa bem. Mas essa mudança de estação é mais profunda. A figueira representa uma mudança de estação total no mundo espiritual, que vai refletir na sua vida aqui, marcado pela presença do Senhor, pela santidade da sua vida e pelo mover do Espírito Santo em você. Feche seus olhos e vou orar por você nessa noite. Louve o Senhor, louve o Senhor. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou